Continuando, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pequena revisão do nosso primeiro encontro, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos partir para uma coisa chamada protótipo. Né? Nós vamos começar aí nosso MVP, ok? Depois eu explico o que é MVP. Então, eu preciso que vocês tenham limpo, né? Quem é o cliente de vocês, que tipo de produto vocês vão oferecer, produto, serviço, enfim, qual é o resultado, o que vocês vão buscar, se é mãe solteira, são pessoas casadas, se são jovens, se são idosos, se são pessoas de alta renda, de baixa renda, qual é o público de vocês? Moram aonde? Tá? Beleza? Problema. Nós temos aqui problema, então, tá? Quais são os problemas que a gente vai procurar resolver? Lá na primeira aula. Quais são os problemas que a gente vai procurar resolver? Então, o que nós estamos criando para solucionar um problema? Existe um problema? Já tem solução esse problema? Já ou não? Se tem, quais são o que já existe de solução desse problema que a gente está oferecendo no mercado? Que a gente está olhando ali para o mercado? E o que já existe e qual é o diferencial nosso da nossa startup para oferecer de diferente? Tá? Aqui embaixo nós temos sobre comportamentos. Então, como que é o comportamento do seu cliente? Como que é offline? Ele vai direto a uma loja comprar? Ele compra pela internet? Ele aparece? Não aparece? Como que é o seu cliente nesse comportamento? Ok? Revisão da aula 2. Revisão da aula 2. Esse aqui é um Canvas, tá? Que foi criado por mim, eu dei uma melhorada nele, mas eu peguei lá do Vale do Silício e dei uma brasileirada nele aqui, tá? Para a gente deixar ele mais. Tem algumas coisas parecidas, mas aqui ele está bem profundo. O que eu recomendo? Não sei como que eu vou solucionar a minha startup. Refaz isso aqui pelo menos umas 5, 6 vezes que você vai ter solução para a sua startup. Tá bom? Hoje também nós vamos trabalhar num Canvas, tá? Mas vai ser sobre MVP, tá certo? Aqui tem uma frasezinha legal de um cara pouco famoso chamado Albert Einstein. Se você não pode explicar a sua ideia de forma simples, você não a entendeu muito bem e ninguém vai comprar a sua ideia. Então, em 1 minuto, no máximo, você tem que explicar a sua ideia. 30 segundos, se fosse possível. Né? Qual é a ideia? O que eu estou fazendo para vender? Qual é a ideia da minha startup em 30 segundinhos? Certo? Isso seria o ideal. Vamos lá? O que é MVP? Então, todo mundo pergunta de startup, o que é MVP? Tem várias coisas de MVP, tá certo? MVP. Dá para trocar várias coisas aqui. Tem mínimo produto viável, mínimo produto mínimo viável. Então, cada um chama de uma forma, tem várias nomenclaturas para isso, mas tudo é MVP, tá certo? O que é MVP? Você vai criar um produto, um serviço da forma mais simples, está aqui no quadro, da forma mais simples, rápida, barata e funcional. Não precisa ser colorido, não precisa ter perfuminho, não sei o que, não precisa nada disso. Eu preciso entregar uma solução, um produto. Certo? Pronto, está aqui. Depois eu vou lapidar. Não se preocupem, é só para testar. Deu certo, testei na minha mãe, na minha tia, numa loja lá perto da minha casa, sei lá. Testei o meu produto. Beleza, show de bola. Agora eu vou ver se as pessoas querem ele laranja, amarelo, quadrado, redondo, aí eu vou melhorar o produto. Certo? Então, o que a gente faz aqui? O que nós temos? Criar, validar, reformular, validar novamente. Então, nós vamos criar o MVP, mínimo produto viável, tá? Ou produto mínimo viável. Nós vamos validar isso daí. Quem está validando? Tem alguma pesquisa científica que valida a ideia de vocês? Não tem? Vou testar lá perto de casa, como que vai ser? Vou reformular a ideia, vou reformular meu MVP e vou validar ele novamente, tá bom?
Repita esse processo diversas vezes até o seu MVP estar pronto. Como que eu sei que o meu MVP está pronto? Se você compraria ele para testar. Se alguém dentro da sua startup teria ele para testar. Certo? Hoje, nós vamos também fazer que nem semana passada. Vou passar aqui um Canvas no quadro. Nós vamos tirar algumas dúvidas. Depois eu vou passar nos grupos em online, ajudando vocês a responderem e a estruturar o MVP. Tá certo? Diferenças de MVP. O que é MVP nas diferenças? Eu não estou criando uma roda. Eu estou criando um skate. Tá certo? Isso é a diferença de MVP. Tá certo? Isso é a diferença do meu produto. Eu não estou criando só uma soluçãozinha, só uma rodinha. Não, eu estou criando um skate pronto para depois criar lá um mobilete, alguma coisa, sei lá, um patinete, sei lá, uma bicicleta, uma moto e depois um carro. Tá? Então, eu não estou criando uma roda para depois criar duas rodas, para criar um eixo, para depois criar um carro. Não, eu já crio um certo carro chamado skate, depois eu amplio esse skate e boto o motor. Virou um carro, virou uma moto. Tá? Isso é MVP. Até aqui, tem alguém que está com dúvida? A melhor coisa, ele quer ver crescimento. Se você já entregar tudo prontinho lá, não brilhe os olhos. Não é que não brilhe os olhos, vai ter que trabalhar um pouco mais para poder vender o seu produto. Se for um negócio normal, pode até apresentar lá o carro pronto já. Tá? Então, já vou vender, já vou abrir uma loja, já vou botar aqui tudo pronto. Show! Isso dá para fazer. Tá? Mas, como a gente está trabalhando com startup, e a ideia é de crescimento, é isso que a gente faz. Tá? A Nubank começou como uma fintech, né? Com uma solução financeira para quem está enjoado de banco. Então, ela criou lá uma conta online. Hoje tinha lá, não sei se tem ainda, mas dava para investir em ações pela Nubank, dava para comprar seguro, dava para fazer um monte de coisa. Então, a Nubank saiu do skate para o carro. Beleza? Certo? Dúvidas online e presencial. Tem alguém que tem dúvidas? Foi pergunta do Igor. Igor. Pensando em um projeto social, o senhor recomenda o MVP fechado apenas para algumas pessoas testarem? Ou lançar logo o MVP para público para ter mais feedbacks? Gente, para quem está aqui, para o lado social, eu lanço um MVP mais a nível global, né, para muitas pessoas responderem, ou eu lanço um MVP mais simples para poucas pessoas. Depende do projeto. Tá? Daí depois eu tenho que ver, Igor, com vocês, como que vai ser o projeto. Tá? Porque geralmente a gente faz com poucas pessoas. Geralmente. Dependendo do projeto. Ok? Vamos lá, continuando mais um pouco. Foi. O que nós vamos trabalhar hoje, então? Nós vamos trabalhar esse Canvas de MVP. É um Canvas um pouco diferente, mais fácil, menos perguntas da semana passada, erros, soluções temporárias, testes, primeiros passos, quem vai ajudar, mais ajuda e métrica principal. Bom? Vamos lá. O que nós temos aqui de erros? Então, as perguntas. Liste todos os erros do seu produto. Todos. E mais um pouquinho, se tiver. Por quê? Porque a partir do momento que eu listo erros, eu encontro soluções. E a partir do momento que você encontra soluções, você deixa a sua startup redondinha. Então, essa é uma pergunta-chave para quem quiser ter uma startup aí de sucesso. Certo? Solução temporária. MVP puro aqui. O que você pode fazer hoje para criar o seu MVP? Não é amanhã, hoje. Hoje, aqui em sala, online. Tá? O que eu preciso fazer para criar o meu MVP? Na prática. Primeiros passos. Qual o seu primeiro passo para criar o seu MVP? Qual o primeiro passo que você vai fazer para criar o seu MVP? Tá? O que você precisa fazer para deixar o seu produto pronto? Teste. Então, vamos lá. Em qual local você vai testar o seu MVP de forma eficiente?
Aonde que eu vou testar ele? Não, gente, eu não preciso testar no Brasil afora, mundo afora. Eu posso testar lá com a minha tia, com a minha avó, ver como é que fica, melhorar, testar no comércio, sei lá. Vou testar online, posso testar de várias formas. Tá bom? Em qual local vou testar o MVP? Tá bom? Então, onde que eu vou testar? Lá na minha tia, na minha avó, na minha prima, onde que vai ser? Ok? Quem são as pessoas que vão lhe ajudar nesse processo? São só o pessoal da startup? São só o grupo de startup que vai ajudar? Ou vai ter um pai, um tio, ou um amigo, alguém que vai ajudar a melhorar o seu MVP, seu produto ou serviço, enfim, tá? Que às vezes vale a pena você ir atrás de um amigo, de alguém, para buscar a solução para você poder estruturar melhor o seu MVP, tá? Porque eles têm mais experiência, enfim. Talvez um professor, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, para a área da saúde, né? Certo? Ok? Mais ajuda. Em qual local, quais recursos e pessoas você precisa para terminar o seu MVP? Então, eu estou precisando de mais ajuda? Não estou? Como que está isso? Tá? Quem eu preciso buscar? Que eu preciso lapidar? Para o pessoal da saúde aqui, tem lá os enfermeiros, mas talvez eu tenha que buscar um enfermeiro top aqui da região, certo? Para ele trazer uma ideia diferente. Deu a ideia diferente, criei lá meu produto, meu serviço. Talvez agora eu tenha que procurar um outro enfermeiro, um outro médico, para pegar uma outra posição. Aí seu MVP fica top, daqui você dá a lapidada que precisa nele para deixar redondinho. Métrica principal, que daí é o nosso último slide de hoje. Depois de criado e experimentado seu MVP, quais as conclusões e melhorias que ele precisa. Então, é só isso, dá o arredondamento final. Uhum. Tá certo? Eu só queria aproveitar, professores, para voltar um pouquinho na pergunta do Alan também, né? Qual hipótese principal o MVP precisa validar? Eu não sei se faz sentido, mas como toda proposta de uma ideia, uma startup, é sanar uma dor, eu acho que o mínimo que o MVP precisa ter para validar é mostrar como que vai atuar dentro daquela dor, daquela necessidade que foi abordada, né? Por mais que depois você vai tornando mais robusto, mas na hora de apresentar o MVP, o mínimo seria isso. Ou não, tem mais coisas para ser o principal ali do MVP para fazer a validação inicial? Quando a gente fala de hipótese, é complicado, né? Porque hipótese é hipótese, mas pensando no MVP, e até pegando o exemplo da referência que o professor usou ali no presencial, no slide dele, você viu que ele começou de um carro testando uma roda. Ou seja, a roda é o mínimo, mas ela por si só ela já funciona de alguma maneira, porque ela está pronta para receber, vamos dizer assim, a prancheta e ela vai funcionar e eu vou conseguir pensar num transporte. Então, mesmo que eu esteja falando de um skate, apesar de eu sonhar em construir e desenvolver carros, mas pensando na dor que é forma de transporte. Esse skate por si só, a bicicleta, a moto e assim por diante, eles cumprem com esse propósito. Então, por mais que seja uma pequena parte ou de forma ainda muito singela, sim, é importante vocês, de alguma forma, ou por menor que seja, testar pelo menos parte daquela dor que vocês querem resolver. Então, supondo, eu vou desenvolver, sei lá, um app que vai atender as pessoas relacionado à questão da NR1 nas empresas, né? Questões emocionais, psicossociais, quero melhorar o engajamento dos colaboradores, né? Pensar em programa de benefícios, etc. Ou seja, estou pensando em muitas coisas. Eu consigo fazer tudo isso de cara no meu aplicativo? Muito provavelmente não. Você vai começar a testar com aquilo que é mais importante. Então, o que é a primeira coisa? O que é que vocês entendem que é mais importante num primeiro momento?
é ter uma forma de ouvir os colaboradores. Então, o que eu preciso testar? Um chat com um ambiente seguro para que eles relatem problemas que eles possam estar enfrentando na empresa, seja um assédio moral, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consigo testar que realmente essa plataforma que eu ofereço é segura e esse colaborador consegue perceber que de fato é assim. Por exemplo, a gente vai muitas vezes responder uma pesquisa lá GPTW. Por mais que se garanta, o pessoal às vezes fala, mas será mesmo que o meu gestor não vai saber se eu reclamar dele? Então, perceba, parece uma coisa simples, mas é algo que está conectado com a dor de vocês e é algo possível de ser testado. E é um grande primeiro passo. Então, você tem um feedback de que sim, as pessoas estão confiando nisso, e aí você vai avançando para outras esferas. Falei um monte e não sei se eu me fiz entender aqui, se o exemplo fez sentido. O Igor, acho que ele mandou também, a pergunta era referente a isso, se já deixa explícito no MVP o que vai ter na versão final, mesmo que não disponível, ou apenas revelo quando já estiver pronto. Eu acho que dá para trabalhar com etapas, né, prof? O MVP é o mínimo que vai precisar, e você pode vislumbrar o que vai vir à frente, né? Seria mais ou menos isso? Se eu entendi bem a pergunta dele, sim, é isso que você está dizendo. Então, assim, eu ainda não consegui construir todas as funções no meu site. Então, eu vou apresentar com o mínimo que eu tenho hoje, mas já dizendo e indicando que eu tenho outras possibilidades, que a minha visão é muito mais abrangente do que somente aquilo que eu estou apresentando. O que não pode acontecer quando a gente fala de startup, de MVP, é assim: então eu só vou apresentar para as pessoas quando eu tiver tudo pronto. Esse é o grande erro, de sempre esperar e achar que ainda não está bom ou pronto o suficiente para mostrar, para testar com as pessoas. E é isso que a gente quer evitar nesse processo, que é justamente ir fazendo e ir testando para aquilo que está feito ser o mais adequado possível para fazer sentido com o público que vai usar esse meu serviço, esse meu produto, e ir avançando também já de uma forma que faça sentido. Porque de repente você perde seu tempo aí construindo uma plataforma, uma solução completa, e aí, quando você vai apresentar para as pessoas, você diz, nossa, mas desse jeito não faz sentido para mim. Então, construa bem feito. Apresente, e sim, se você tiver condições de já ter esse caminho ou potenciais jornadas dentro do site que ele possa testar, ok. Já demonstra que você realmente vai construir muito mais. Mas não espere para que isso esteja pronto. Se isso for impeditivo, não, eu vou esperar porque aí eu ainda não consegui construir do jeito que eu quero, aí tá errado. Vai, conversa, testa com aquilo que você já tem. Professor Henrique, não sei se quer complementar também. Nossa, tenho tanta coisa para falar aqui. É muito legal esse assunto, né? Eu adoro tudo isso e eu queria ilustrar. Posso ilustrar um pouquinho tudo isso? Acho que a professora Jamie trouxe com muita propriedade aqui vários aspectos importantes sobre o MVP. E sabe quando uma pessoa não entende uma coisa e você fala, quer que eu desenhe, né? Então eu vou desenhar um negócio aqui para vocês, né? É o seguinte, outro dia a galera tinha um desafio que era criar um produto para lavar roupa, né? E aí eles começaram justamente prototipando a coisa e uma equipe desenvolveu esse produto aqui. Então eles deram o nome para o produto que chama Cap Soap, né? E por que Cap Soap? A proposta é que você consiga lavar uma máquina inteira de roupa com apenas uma cápsula. E aí a galera foi e eles criaram isso daqui, ó. Dentro da caixinha tem 4 tubinhos. Vocês já devem saber de onde vem esse tubinho, né? Um tubinho de M&M's. E aí, dentro do tubinho de M&M's, tem aqui, peraí que isso aqui tá meio velho, tá meio grudado, tem uma cápsula. Sabe o que é essa cápsula? De ômega 3. Então a galera foi lá e pegou cápsula de ômega 3, colocou num tubinho de M&M's, e aí pegaram isso daqui e falaram, vamos validar? Vamos ver se as pessoas têm desejo por esse produto? Então, respondendo a uma das perguntas que eu vi aí no chat qual é a principal hipótese que eu tenho que validar? Na minha visão, é a desejabilidade. É você mostrar isso aqui para as pessoas e elas falarem, nossa, eu queria ter isso, eu super teria. Por quê? Aí você identifica a dor.
Porque, cara, um galão de 2 litros de sabão líquido é pesado, não cabe no meu armário, né? Isso daqui resolveria a minha vida. Eu volto do supermercado carregando isso daqui na mão, muito mais fácil do que qualquer outro produto, e por aí vai. Beleza. Levamos isso para o supermercado. O supermercado falou: isso aí não vai vender. Por quê? Porque isso é minúsculo na prateleira. Não dá nem para ver do lado de uma caixa de Omo, não dá para ver isso aí. Então, eles colocaram 4 embalagens dentro disso daqui e fizeram a caixinha de papelão. E aí isso deu mais visibilidade no ponto de venda. Aí o supermercado falou: agora eu desejo. Então, o consumidor desejou, o supermercado, que é o revendedor, também desejou. Aí você fala: tá bom, e agora? Como é que eu faço? Agora se vira. Agora é processo fabril. Agora sim você vai lá no laboratório desenvolver essa nanopartícula para tentar chegar em algo funcional, algo viável. Mas imagina se você fizesse o caminho contrário. Se você primeiro fosse para o laboratório, desenvolvesse a nanopartícula, chegasse num resultado e o consumidor fala: isso não me interessa. E isso é justamente a lógica da startup enxuta proposta pelo Eric Ries, que é o papa da startup, é um dos, né? É isso. Então, você não vai lá colocar a mão na massa antes de saber se as pessoas querem. Por isso a lógica lá do skate, antes de chegar num carro. Você não vai fazer o carro. Então, para que serve um carro? Para transportar as pessoas. Então, você consegue transportar minimamente com outros recursos, com o mínimo de recursos. E aí, um segundo exemplo que eu trago para vocês é do nosso campeão do último PIBEP, o Gabriel e companhia, com a startup Estagiário. Então, eles estão desenvolvendo lá um aplicativo para fazer peças jurídicas para os advogados. Mas qual que foi a lógica deles? Pegaram lá o WhatsApp de um lado, o ChatGPT do outro e uma ferramenta que integrava chamada ManyChat. Pegaram 3 plataformas ali e juntaram as 3. Quanto que eles gastaram com isso? O mínimo de recurso. Gastaram com horas de desenvolvimento? Não. Eles até tinham desenvolvedores no time e poderiam começar a desenvolver a solução. Mas, para mim, esse é o grande erro da galera da startup. Principalmente quem manja de tecnologia, porque ele sabe desenvolver. Então, ele fica naquela ansiedade de desenvolver. E ele começa a programar. Mas ele programa uma coisa que ele não sabe se as pessoas querem. Né? E, no final das contas, a hora que ele põe para rodar, porque ele fica querendo entregar o produto lindo, perfeito, maravilhoso, e aí as pessoas usam aquilo e falam: mas não era assim que eu queria, isso não resolve a minha dor. Então, não é melhor tentar ver se a dor será resolvida com o mínimo de recursos ali? Então, eu gosto dessa lógica de gere desejo nas pessoas, depois se vire para produzir o produto. Tá? Acho que é um caminho interessante. E só uma segunda ilustração aqui, beleza. Vou tentar ser bem... Olha o que eu fiz, gente. Estava no meio da pandemia lá sem fazer nada, e nessa época da pandemia eu fabricava cerveja em casa. E aí eu falei: cara, e se eu quiser vender minha cerveja? Eu fui lá, entrei em 5 minutos no canva.com e criei uma identidadezinha visual. Minha cerveja ia se chamar Na Miúda, né? E aí, beleza, eu fiz um segundo postzinho aqui, um segundo folderzinho, mostrando como é que funcionava a minha cerveja. Então, a pessoa, e tem né? Escolha um clube, você quer entrar para o clube da APA, da IPA, da Lager ou da Pale Ale. Você escolhe o teu clube, que era o clube da IPA. Faça o pagamento. Quanto? R$ 119,90. Aguarde 30 dias, vamos produzir a sua breja. 4. Receba em casa. Entregaremos 10 garrafas de 600 ml de cerveja artesanal fresca, conforme o clube escolhido. 5. Comece tudo de novo. Devolva suas garrafas e comece um novo ciclo. Eu peguei, fiz isso daqui lá no canva.com, disparei no meu WhatsApp para os amigos e familiares e no mesmo dia eu vendi 50 litros de cerveja. Aí eu falei: ferrou. Por que ferrou? Porque eu não tenho essa cerveja. Agora eu vou ter que sair, comprar os ingredientes, produzir essa cerveja, engarrafar, entregar na casa das pessoas. Eu vou ter que fabricar e vender essa cerveja. E aí eu encontrei um monte de bugs, um monte de problemas no meio desse caminho, né? Por exemplo, eu não tinha rótulo. Por exemplo, a cerveja não ficou com o gás adequado. Por exemplo, as pessoas tinham que me devolver os cascos e não devolveram. E isso onerou, né, o meu custo lá para produzir um novo lote. Eu vi um monte de problemas, né? E aí, no novo ciclo, eu melhorei, e no terceiro ciclo eu melhorei, depois fui melhorando. E aí a pandemia acabou e eu abandonei o projeto, né? Mas um folder já me ajudou a prototipar o meu modelo de negócio, sabe? E eu não precisei produzir nada num primeiro momento. Agora, imaginem se com o folder as pessoas tivessem falado: não, não quero, não tem interesse.
eu nem ia produzir a cerveja, não ia investir em equipamento, não ia investir em nada. Então, eu gosto dessa lógica do gerar desejo para depois produzir o produto. O Alan também fez uma pergunta e falou: estamos estruturando o método da ideia e queria uma opinião de vocês. Somos da ideia da seleção dos destaques e conexão com as oportunidades do mercado. No ambiente de avaliação de performance dos alunos de destaque, acham que, para um MVP, reunir voluntários em um ambiente virtual, desafiá-los com problemas do mundo real e recolher as observações sobre cada voluntário é uma forma eficiente de entender as capacidades profissionais dos alunos? Se precisar, explico a nossa ideia de novo. Se eu não estou equivocado, a ideia da equipe deles é buscar dentro das universidades alunos de destaque para fazer uma ponte direta com o mercado de trabalho, né? Então já faria uma seleção desses alunos prodígios, vamos dizer assim, para fazer esse encaminhamento. Qualquer coisa, se você quiser complementá-la, pode abrir o microfone, fica à vontade. Acho que é um trabalho de headhunting, né? Ele quer fazer um caça-talentos aí de estudantes. Mas para reunir esses estudantes numa sala física ou virtual, você tem que dar uma moeda de troca. A gente, como professores aqui, nós bem sabemos, né? O quão difícil é você reunir os estudantes e, né? Por que que o estudante iria nesse evento, nessa reunião, né? Então, precisa ter uma gamificação, um prêmio, alguma coisa interessante. Bom, o Igor perguntou, por exemplo, começar com a inscrição dos comerciantes e guias turísticos via Forms, mas também apresentar que vai ter uma função de conquistas futuramente. Só explicando a ideia, né? Que a ideia do Igor é dele apresentar a cidade, trazer mais pessoas e usar mais ou menos uma plataforma gamificada para que os visitantes que vão passando por esses pontos turísticos, né, que com o intuito de promover a cidade, também vão ganhando uma pontuação. É mais ou menos isso, né, Igor? Seria uma boa ideia para iniciar esse ponto de inscrição dos comerciantes e guias via Forms, para depois explicar que vai ter essa função de gamificação depois? Para mim faz algum sentido, sim, né? Então ele está numa plataforma que ela é mais ou menos B2B2C, né? Então ele é um business que precisa dos comerciantes e atrações locais, que são o segundo business, né? B2B, e o C, que é o turista, o consumer, que é o turista. Nesse modelo de negócio, normalmente você precisa, imagina o iFood, né? O iFood opera nessa lógica. Primeiro, você precisa realmente ter os restaurantes cadastrados na base do iFood, e a mesma coisa o Uber. Primeiro, você precisa ter os motoristas cadastrados na plataforma, para depois você atrair o usuário final. Então, eu acho que sim, faz algum sentido, mas talvez, da mesma forma como eu falei para a pergunta anterior, o que eu ofereço de benefício? Por que esse comerciante, essa pessoa iria querer entrar lá na minha plataforma? É claro que eu sei que talvez isso seja um meio de divulgação para esse camarada. Talvez você tenha que trabalhar com um gatilho da escassez. O que é o gatilho da escassez? Falou, ó, no primeiro mês, quem entrar na plataforma não paga nada. Depois de um tempo, você passa a pagar. Né? Então, seria uma estratégia promocional de lançamento para os primeiros que vierem a aderir. Imagina o iFood, quando ele começou. O iFood ele cobra um percentual severo dos restaurantes hoje. Mas no começo, ele deve ter utilizado uma estratégia de não cobrar nada ou cobrar um valor menor para gerar uma massa crítica de restaurantes dentro da plataforma. Então, dessa mesma forma, eu acho que é o Igor, né? Ele vai precisar ter um atrativo para que esses pontos turísticos queiram, né, estar lá, dentro do portal dele. Acho que só complementando, eu não sei se entendi bem se a sua ideia seria só mandar, Igor, esse Forms para que eles preenchessem, mas a formalização via Forms, ok, mas eu entendo que como os comércios, né, ele é uma parte importante para o negócio, é importante que você faça isso pessoalmente, presencialmente, né? Apresente aí, de repente, a tua proposta até para você sentir melhor esse feedback que eles podem te dar também. Porque simplesmente eles receberem lá uma descrição, olha, preenche um formulário e vem aqui para. Eu não vejo isso acontecendo, né? Então, acredito que é relevante você considerar a formalização via Forms,
mas é gastar a sola de sapato. Eu digo muito que começo de negócio não funciona se você tiver medo de gastar a sola de sapato. Perfeito, professor. A Franciele mandou a seguinte: no meu grupo envolve formulação química. Vamos testando até chegar no efeito desejado. Então, nesse caso, apresentamos o que tivermos até o momento? Creio que vamos exemplificar o passo a passo. E se eu não estou equivocado, Franciele, vocês são da equipe do retardador de chamas? Caso sim, talvez explicar essa necessidade, que eu acho que foi o que o professor Bianchini mandou para a gente no grupo. Se você puder falar para a gente, Franciele, se for isso mesmo, acho que fica mais fácil para os professores conseguirem dar uma opinião, feedback quanto a isso também, né? Essa formulação química fica muito amplo, né? Boa tarde. Oi, Fran. Então, seria, na verdade, um formulado à base de abacaxi, extrato de abacaxi, e também algas. Então, envolveria esses dois materiais por conta de algumas propriedades. Entretanto, a gente está conseguindo as algas ainda. E o abacaxi, bom, é muito mais fácil, mas a gente está tentando, então, criar esse formulado que, de fato, a quantidade de algas e a quantidade de abacaxi seja suficiente para, de fato, contribuir para que não haja a chama. Então, em um caso de evento, que haja um incêndio florestal, de fato, né, esse produto ele consiga conter essas chamas. Então, a gente estudou alguns artigos que falam sobre as propriedades do abacaxi e de algumas espécies de algas que têm essas propriedades. Então, a gente pensa em juntar os dois e maximizar o máximo dessas propriedades. Entretanto, não tem muita noção do qual é a quantidade de cada um. Então, a gente está meio no escuro em relação a isso. Foi por isso que eu perguntei. A gente não sabe em que momento a gente, de fato, e se vamos conseguir comprovar o efeito que a gente busca, né? E, enfim, então, foi por isso mesmo. Eu ia dizer assim, que é desafiador, mas eu pensando como leiga do assunto, tá, Fran? Mas me preocupa pensar que eu estou cogitando mitigar incêndios florestais com base em, tipo, a quantidade e a proporção que eu vou precisar ali de composto de abacaxi e algas, que algas não é um negócio tão simples de conseguir, suponho eu, com esse intuito, com essa finalidade de algo tão grandioso e tão gigantesco. Eu confesso que eu fiquei bastante preocupada nesse sentido. Porque a primeira coisa, para quem não entende nada, é dizer, cara, isso não vai funcionar. Né? E que indícios, de fato, você tem que isso funciona, que nem você mencionou, a gente tem artigos científicos que indicam a funcionabilidade, mas eu me preocupo com a escala do que vocês querem atender. Será que não seria momento de reconsiderar em criar um produto a partir disso, mas que fosse para problemas domésticos, por exemplo? Não sei, aí para mim faria mais sentido. Professor Henrique, agora está contigo, porque eu confesso que eu fiquei assim preocupada. Beleza, eu concordo plenamente contigo, né? Eu também pensei nessa questão e complementando a fala da professora Jamie, deixa eu mostrar só um negocinho aqui. Hoje eu tô cheio de querer mostrar as coisas, né? É só mostrar um negocinho aqui, vou compartilhar minha tela. Você veio com a pastinha pronta hoje mesmo, não né? é que os assuntos vão surgindo, eu falo, nossa, eu tenho uma coisa que poderia talvez contribuir aqui, E né? é legal porque com certeza mais visual ajuda. Que é isso aqui, ó. Estão vendo minha tela? Então, né? Sim. Sim, tá bom. Então, isso daqui, gente, é uma ferramenta, uma metodologia chamada TRL, né? Que é Technology Readiness Level, o quanto a sua tecnologia está pronta. E ela vai, né, da escala de 1 a 9, sendo que o 1 são os princípios físicos básicos. E eu entendo que o projeto de vocês talvez esteja meio ali, entre 1 e o 2, tal, para daí vocês chegarem no produto, no nível 3, e fazer uma prova de conceito, que é tacar fogo no produto e ver como é que ele reage, né? Validar em laboratório. Depois, lá no item 6, o teste de campo. No item 7, que eu acho que está onde a professora Jamie falou, que é o teste de escala.
Uma coisa é eu apagar um foguinho no laboratório, outra coisa é eu apagar um incêndio num prédio ou numa floresta, né? Essa questão da floresta também me chamou muito a atenção. E lá no item 9 é quando a tecnologia está incorporada por uma brigada de incêndio, por um corpo de bombeiros, por um, enfim, né? Aí eu não sou especialista nisso. Mas, então, eu acho que aqui é um ponto importante. E isso daqui é a escala de evolução da tecnologia, realmente a parte técnica da coisa. Mas, assim como eu falei numa explicação anterior, tem a galera que já quer sair fazendo o aplicativo, o software, e esquece de ver se há desejo lá na outra ponta. Eu acho que, em paralelo aos testes laboratoriais, vocês precisariam abrir uma via de validação com os clientes potenciais desse produto. Quem seriam os clientes potenciais? Eu nem sei te dizer, né? Mas conversar com eles, desenvolver, por exemplo, uma landing page, uma página fictícia numa rede social, um folder. Eu gosto muito da pegada do folder, vou até parar meu compartilhamento aqui. Eu indico muito para os meus alunos, vou pegar um aqui, ó, tá até na mão aqui, ó. Esse aqui é um folder fake de uma disciplina de medicina que a galera fez e chama-se Medvan. Medvan é uma van que vai até a casa do paciente fazer exames e fazer consultas e uma série de coisas. Então, o que eles gastaram aqui? Quase nada. E aí eles apresentam esse folder para clientes potenciais e demais stakeholders, que podem ser médicos, que podem ser, enfim, planos de saúde. Fala, o que você acha disso? E a pessoa acha que é verdade esse folder, né? E a pessoa fala, imagina você fazer um folder do teu produto aí à base de algas e abacaxi e você apresentar isso lá no Corpo de Bombeiros, por exemplo. E a galera vai olhar e fala, que legal, onde que eu compro? Como é que funciona? Se demonstrar esse interesse, maravilha. Agora, pode ser que eles tenham uma visão parecida com a professora Jamie, fala, que viagem maluca é essa? Como é que eu vou conseguir, como é que vocês vão conseguir me trazer aqui isso em, né? É em bombona que vocês vão me entregar isso? Como é que funciona na prática? Então, aqui num folder desse, teria, por exemplo, um diagrama mostrando como que é a aplicação desse produto lá no combate, de fato, ao incêndio, né? Eu jogo por avião? Eu diluo no tanque de água do caminhão? Né? Essas dúvidas ficam muito soltas e precisam ser meio que aparadas também, sabe? Então, eu acho que precisaria ter um MVP laboratorial e um MVP business, né? Para prototipar o modelo de negócio e ver se tem interesse do consumidor potencial. É isso. Muito obrigada, professores. Bom, seguindo aqui com as perguntas, né, depois que vimos essa da Franciele, o Igor Matheus também perguntou: vocês apoiam o uso de inteligência artificial na criação do MVP? Eu estou fazendo isso. Super. Acho que Super a apoiamos. resposta, né, Henrique, é apoiamos para tudo desde que se saiba como utilizar, né? De que se use de forma adequada, com certeza. Até porque se a gente tem tecnologia para nos apoiar, por que fazer coisa ruim se dá para fazer melhor, né? É isso aí, tem que usar. Na verdade, acho pouco provável alguma equipe aqui não usar IA em algum momento, né? Todo mundo aqui vai usar para alguma coisa, para fazer um folder, por exemplo, você pode usar a IA. Então, sim. Perfeito. O Alan mandou: profs, outra coisa, entrevistar pessoas e coletar opiniões sobre o produto ou serviço antes de ter algo material faz parte do MVP? Ou ele apenas restringe a algo funcional? Acho que até vocês estão abordando um pouquinho sobre isso já, né? Faz super parte, né? Tem tudo a ver com o design thinking, a etapa de imersão. Então, é você criar a empatia, ouvir o cliente, se colocar no lugar dele, entender a dor dele, e isso vai te ajudar a construir o teu MVP. Acho que é o start, né? É a sementinha ali, realmente. Acho que faz muito sentido. Uhum. Perfeito. O Igor citou do Gemini Pro, então só reforçando, pessoal, vocês com a conta da PUC, com aquela extensão pucpr.edu.br, conseguem ter acesso ao Gemini Pro durante o período de 15 meses. Então, pensando em inteligência artificial, é um benefício bem legal que foi conseguido aí também pelo PIBEP, beleza? Presentão para a galera, né? Uhum. Para a gente Legal que o também, né? Igor... O professor também tem É verdade, acesso, com né? certeza. Presentão para todos nós. Eu nem acessei ainda, mas preciso pegar um tempinho para ir lá fuçar. Idem. Pois é. Perfeito.
O Rafael mandou: no caso de um aplicativo, o MVP teria que ser um aplicativo já disponível para instalação via iOS e Android? Não. Você poderia, um MVP poderia ser, você pode trabalhar com as telas do aplicativo para ver a interface, a usabilidade, assim, né? O quão agradável é essa interface para o usuário, se faz sentido para ele e para a sua própria equipe. Então, não precisa ser o aplicativo pronto funcionando, não. Vou dar um exemplo, não lembro se eu dei esse exemplo outro dia, né? Mas se eu dei, enfim, vou acabar repetindo aqui. Aqui em Londrina, antes de existir o iFood, existia uma outra startup chamada Adeliveria. Os caras se anteciparam ao iFood, né? E aí essa startup foi vendida, os 3 sócios colocaram uma grana no bolso, foi vendida para o iFood, né? O iFood chegou em Londrina e falou, vou comprar a tua operação, e aí eles venderam para o iFood e tal. E aí o cara que estava com a grana no bolso, esse empreendedor, falou, bom, agora eu quero fazer um aplicativo de entrega. Ele se antecipou ao Rappi, ao Uber Eats, a todos esses de entrega, né? E ele, o que ele fez? Ele não fez o aplicativo de entrega. Ele foi, de um lado, pegou as pizzarias, meia dúzia de pizzarias, de outro lado, meia dúzia de motoboys, e integrou as duas coisas como? Pelo WhatsApp. Falou, pizzaria, a hora que você tiver uma entrega aí, você me manda um WhatsApp. Aí chegava o WhatsApp da entrega da pizzaria, ele mandava um WhatsApp para o motoboy, falava, motoboy, precisa pegar uma pizza no ponto A e levar até o ponto B. Beleza? Beleza. E aí, então, qual foi o protótipo dele, né? Como é que ele validou isso? Basicamente com o WhatsApp. E aí, a hora que ele viu que o negócio funcionava, ele falou, bom, agora eu vou desenvolver o app, né? E no fim ele não desenvolveu o app porque ele recebeu ameaça de morte dos motoboys, você acredita? Os motoboys falaram, cara, antes eu ganhava R$10 para fazer uma entrega. Agora eu estou ganhando 7. Por que 7? Porque 3 fica para o aplicativo, né? E aí os motoboys ameaçaram ele, olha, acredita nisso? E ele falou, eu não vou encarar essa briga, não. E ele desistiu do negócio. E aí ele montou uma startup que hoje é referência no mercado imobiliário, chamada Arbo. Uma startup de uma imobiliária online, basicamente, assim, né? Então, não precisa nem iOS nem Android. Às vezes você tem as telas desenhadas no Figma, às vezes você tem um WhatsApp que demonstra o modelo de negócio rodando e tá tudo bem. Não, eu só ia dizer realmente do Figma, né? Que você pode estruturar todas as telas e orientar a pessoa a navegar por qual seria a jornada dela e simular um funcionamento. Até porque hospedagem, principalmente de iOS, mas qualquer uma que você fizer, vai ter um custo relativamente alto, né? E desenvolver qualquer coisa que seja, já vai envolver nuvem, enfim, e a gente está falando de investimentos consideráveis. Então, realmente é bom buscar formas de validar isso antes desse ponto, antes dessa etapa. Aliás, gente, uma coisinha aqui que volta e meia eu vejo nas bancas do PIBEP e quem faz essa pergunta normalmente é o professor Paulo Porto, com quantas pessoas você validou isso daqui? Para quantas pessoas você apresentou? Porque aí o cara chega, às vezes, com um aplicativo pronto, redondo, perfeito, aquela coisa linda, maravilhosa. Quantas pessoas já usaram isso? Ninguém. Você já rodou um ciclo? O que é rodou um ciclo? Você fez um anúncio no Instagram, captou um usuário que foi para o teu site ou para a loja de aplicativos, fez o download, se cadastrou e fez uma transação, uma compra, ou sei lá o que for, dentro do teu site, e você conseguiu coletar o feedback com ele, se ele gostou ou não. Isso é rodar um ciclo, né? Aí a banca pergunta, quantos ciclos você já rodou? E você fala, não rodei nenhum, porque eu fiquei o tempo todo desenvolvendo essa solução inteira aqui. E é mais interessante uma startup que fez um treco simples lá via WhatsApp, mas que já pôs para rodar com um monte de gente, coletou bugs e sabe que tem deficiências, mas ele já identificou essas deficiências, diferentemente de um aplicativo lindo que você não sabe quais são os problemas dele, né? Outra coisa, aproveitando esse gancho de banca que eu ouço muito por que um aplicativo? Não é? Porque muitas vezes o pessoal
acha que porque a gente está falando de startup ou de negócios ágeis, tem que ser um aplicativo e não necessariamente. Até porque desenvolver um aplicativo é um buraco sem fundo, pensando em investimento de recurso, né? Então, para começar, né, pode ser um site, o próprio WhatsApp, às vezes até pela própria rede social você consegue viabilizar que seja feito esse ciclo. Então, existem várias formas para aí então você saber se existe de fato a necessidade, a potencialidade de desenvolver um app. Ah, o Alan complementou que era aquela ainda questão da plataforma, estou equivocado, os headhunters ali, né, dos destaques, daí falou assim, hoje estou no escritório, então ele não poderia falar, mas pensou em uma recompensa por participar. Sim, muito provavelmente a fundo perdido o investimento. Então eles investiriam, pagariam para o pessoal responder os forms deles ali para ter esse feedback do pessoal. Vale a pena isso, pessoal? Investir, pagar, assim, para você coletar informações de possíveis usuários? Sim e não, né? Às vezes, se você não paga, você não atrai ninguém, não consegue as respostas que você precisa. Por outro lado, se você paga, você pode estar enviesando as respostas. A pessoa, na tentativa de agradar, fala, pô, estão me pagando, então vou falar que o produto é legal, vou falar que eu topo tudo, né? Então, tem prós e contras, né? Prós e contras esse tipo de coisa aí, mas é uma praxe, sim, de mercado, principalmente em pesquisas qualitativas, quando você vai fazer grupos de foco ou entrevistas em profundidade, é comum ter uma contrapartida ali, que não precisa ser dinheiro necessariamente, pode ser produto, pode ser um benefício, pode ser, né? Enfim, qualquer outra coisa aí. Isso acontece com artistas, né? Artistas que querem se lançar, gravar seus primeiros discos, e eles falam: olha, se a gente vingar, se der tudo certo, a gente te paga com produtos da nossa banda. Bom, seguindo aqui, o Samuel falou: é bom você coletar contatos antes de descobrir a urgência. Qual o problema mais urgente disso? O que é mais difícil, atrair turistas ou atrair os restaurantes? O que eles ganham com isso? Saca? Entende? Eu acho que ele estava respondendo ali a pergunta do Igor, né? E o Igor complementou que nesse momento ainda quer tratar com um projeto universitário, dando aquela questão do círculo dourado, o Unicírculo que nós vimos, né? E a ideia é ele pessoalmente ter um contato mais individual com o pessoal. O Igor também complementou que ele está com medo de se as agências de turismo da minha cidade me ameaçarem, baseado ali na história que o professor Henrique comentou. E é complexo, né? Esse mundo é. Mas não deve acontecer isso, não. Não, já chama essa galera para serem seus parceiros. De alguma forma, seria muito interessante integrar esse pessoal na tua plataforma aí, né? Mas não vão te ameaçar, não. O Amauri, ele mandou o seguinte: como devo apresentar o MVP para uma possível parceria com o cliente que terá interesse no projeto? Tipo, qual a melhor etapa do MVP para fazer esta apresentação? Eu acho que é ter o MVP, né? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes dilemas, acho que praticamente todas as equipes, né? Quando você identificar que você chegou ao mínimo produto viável, né? O que é o MVP da sua ideia? Porque muitas vezes as pessoas sonham alto, sonham longe, né? E qual que é o caminho, assim, o passo que você não? Isso aqui já supre inicialmente a minha ideia, a necessidade, o qual eu pretendo sanar, e eu posso apresentar para o público. Eu acho que esse time é um grande desafio para cada equipe, né? Concordo, Léo, e eu diria que por isso é bem importante identificar que tipo de métrica é importante para vocês. Identifiquei uma dor, e aí acho que a gente precisa fincar algumas estacas aí no processo. Mas, olha, eu estou aqui, quero chegar aqui, ponto A, ponto B. E eu sei que existe uma trajetória enorme aqui dentro dessa minha jornada. Então, assim, quais vão ser os pequenos passos que eu considero como metas dentro desse meu grande objetivo? E aí acho que fica mais claro para conseguir entender o que é que realmente faz sentido e quando isso pode ser apresentado, quando pode ser proposto. O que eu quero dizer quando eu falo de métrica? Digamos,
vou começar a fazer academia. Tá, isso é um fato, mas que objetivo eu tenho? Que prazo que eu tenho? Porque eu posso ir para a academia para fazer o quê? Para ganhar peso ou para perder peso? E aí, qual vai ser a minha métrica? Vai ser acompanhar peso ou talvez medidas, porque talvez eu quero ir na academia para ficar fortão. Então, eu quero aumentar músculo. Então, qual vai ser a minha métrica? Vai ser medida. Eu quero ganhar braço, eu quero ganhar coxa, eu quero ganhar, enfim. Ou a minha métrica vai ser peso. Eu quero reduzir peso X quilos em tanto tempo. Então, eu tenho clareza do indicador que eu preciso acompanhar. Então, vou resolver X dor para o meu cliente. Como é que eu me aproximo e como é que eu meço se eu estou ou não me aproximando dessa entrega que eu quero fazer. Então, eu vou definir algumas etapas dentro desse processo e eu vou dizer, ó, se cada degrauzinho tem isso aqui. E quando eu conseguir subir esse primeiro, eu estou pronto, é o meu MVP, eu apresento para o meu cliente, né, para o meu potencial cliente. De novo, tendo a clareza de onde eu quero chegar, mas que eu sei que existe uma jornada, existe um processo até chegar lá. Então, sim, é delicado, depende de cada negócio, de cada time, mas vai sempre estar relacionado a isso que o professor Henrique comentou lá no início, né? De gerar o desejo, com isso que eu tenho hoje. Talvez essa pode ser a grande primeira pergunta, né? Eu consigo despertar algum tipo de desejo? O olho de alguém vai brilhar quando eu apresentar isso aqui? Fez sentido, professor Henrique? Acho que a analogia aqui viajou, agora foi longe, né? Não, eu acho que é isso mesmo. Gostei da questão da métrica. E quando você vai apresentar para um cliente, por mais que seja um protótipo, esse cliente já tem que perceber que aquilo vai trazer algum benefício para ele. Se for no mercado B2B, quais são os dois benefícios? Ou isso vai aumentar minha receita ou vai reduzir o meu custo, né? Então, basicamente é isso. Por mais que numa etapa MVP isso ainda não ocorra plenamente, mas existe uma promessa de que isso venha a acontecer, a tal ponto desse cliente falar, eu vou apostar nesse projeto, mesmo sabendo que ele ainda é um protótipo, que ele tem uma série de questões a serem melhoradas, mas eu quero chegar primeiro e beber água limpa desse projeto aqui, né? Então, eu acho que é isso, precisa meio que vender a ideia e dizer para esse cliente o que você pretende fazer muito claramente, né, com esse cliente. Ó, eu gostaria que você usasse a ferramenta, porque eu preciso validar se isso daqui funciona. Daqui 15 dias a gente vai coletar os feedbacks e vamos melhorar a funcionalidade da ferramenta. Então, acho que deixar bem claro, sabe, com o cliente potencial, o que se espera dele, quais são os benefícios que ele pode vir a ter, e é isso, né? E fazer isso numa estratégia caracol, né? Que é começar pequenininho, com clientes ali pequenininhos, e aí você vai aumentando a dimensão disso, até que você vai para o oceano aberto, né? Mas começar num ambiente bem controlado. Sabe a minha cerveja, que eu mostrei agora há pouco? Para quem que eu mandei? Para amigos e parentes. E aí mandei, fiz a cerveja, deu problema? Deu problema. Mas pelo menos eram amigos e parentes, né? Para os quais eu pude pedir desculpa, devolver dinheiro, fazer qualquer coisa nesse sentido, né? E foi isso. Não sei se Acho que foi só sem querer. para fechar aqui com essa questão de métrica, né, e trazer esse indicador, nesse processo de validação, prototipação, etc., é importante entender do teu cliente também que tipo de indicador faz sentido para ele, né? Porque assim, ele vai estar mais pautado na redução de custo, por exemplo, vai ser mais em aumentar a receita, porque são coisas distintas, né? Então, quando eu já consigo propor para ele que, por meio da minha solução também, ele consegue enxergar isso e de que forma isso vai ser alcançado, acho que todo mundo ganha, porque muitas vezes, quando não existe clareza nesse processo da pessoa perceber realmente o quanto e em que ponto a tua solução contribui, ela pode deixar de fazer sentido por mais que ela esteja contribuindo. Sabe aquela coisa assim, eu faço, mas ninguém vê? Então precisa estar sendo medido, aquela coisa de que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se não pode ser gerenciado, eu não sei se realmente vale a pena. Perfeito.
O Amaury tinha levantado a mão. Amaury, não sei se você quer falar aqui com a gente, abrir o microfone, vai mandar no chat. Fica à vontade aí, meu amigo. Oi, boa tarde. Não sei se estão me escutando direitinho. Assim? Ah, beleza, então. Na verdade, assim, a minha grande dúvida é o seguinte: a gente tem um projeto que vai beneficiar ambos os lados. O nosso MVP, ele depende dessa parceria para ser testado. Então, a gente não consegue comprovar o MVP sem a parceria do cliente, entendeu? Então, seria isso, tipo, se eu apresento a ideia para o cliente e convenço ele que vai ser benefício para ele, e com isso ele abre o espaço dele para eu poder implementar o meu MVP lá, para ele poder, tanto ele quanto nós, conseguir analisar os resultados, né? E eu acho que é mais ou menos essa a ideia, assim, sabe? Tipo, em que momento eu posso chegar ali e dizer assim, ó, eu estou pronto para botar em prática a nossa ideia aqui, o nosso projeto, o nosso MVP, no caso. Eu acho que é a partir do momento que você tem algo bem estruturado, que você sabe o que você quer, que você consegue convencer esse cara de que vai ser legal. E deixar nas entrelinhas que se esse cliente não quiser, você vai atrás de outro cliente, né? E ele pode estar perdendo aí uma oportunidade de beber a tal da água limpa que eu falei, né? Mas eu acho que minimamente você tem que chegar com alguma coisa estruturada e mostrar toda a seriedade do seu projeto. Então, mostrar quem é o time que está por trás, mostrar que existe a PUC por trás, inclusive com mentores aqui, trazer algo de concreto para ele, uma apresentação em PDF, um folder impresso. Então, trazer alguma coisa um pouco mais tangível, por mais que ainda esteja numa fase de prototipação, sabe? Trazer algum profissionalismo ali, eu acho que ajuda, né? Eu iria por um caminho assim. E se você, de fato, precisa de um primeiro cliente para testar, o timing é exatamente esse, é agora, né? Se não tem como testar sem o cliente ali efetivamente, vai lá e dá a cara a tapa. Perfeito. O Igor falou, no MVP do Hipoliink, qual seria a hipótese mais crítica que eu deveria validar primeiro para saber se esse modelo de plataforma é viável? Uma dúvida até pensando no Igor, né, que ele falou de criar um site, uma plataforma. Existem formas de você criar até um site teste, uma landing page, gratuitamente para você divulgar o seu negócio. Tem alguns caminhos assim, não tem, professores? O próprio Canva permite que seja feito, né, o site ali dentro e ele fica bem apresentável, bem funcional no intuito de teste ali, de validação, mas existem várias outras plataformas que podem ser utilizadas também. Eu gosto muito, inclusive, de perfil em rede social, sabe? Acho tão mais prático assim. Acho que eu comentei outra vez aqui, né? Aqui na PUC, uma vez a gente queria lançar cursos de pós-graduação e a gente estava com 5 possíveis cursos, fizemos postagens fake na rede social dos 5 cursos. E aquele que teve mais engajamento, curtida, comentário, compartilhamento, foi aquele que a gente lançou. Isso foi um processo aí de testar o desejo do consumidor. E a rede social eu gosto porque ela traz interação, né? Diferentemente de um site que é estático, você não consegue coletar muita coisa. Você consegue, via Google Analytics, saber ali quantos acessos você teve, o tempo que as pessoas permaneceram na página, mas ele é mais um monólogo e a rede social é mais diálogo. Então, eu gosto também desse caminho, sabe? Outro dia, uma galera estava querendo lançar uma hamburgueria sem glúten, sem lactose. E eles fizeram uma página na rede social. Em breve, vem aí, hamburgueria sem glúten, sem lactose. Choveu de like, choveu de gente falando quando que vai abrir, isso é urgente, precisava para ontem, eu quero, né? E aí eles já validaram o modelo de negócio, né? Já conseguiram um monte de seguidores antes de abrir a hamburgueria. Então, eu gosto desse método. Uhum. Perfeito. O Samuel mandou. Tenho uma dúvida. Estamos com mais de 30 clientes pagantes hoje. No entanto, ainda estou com uma pulga atrás da orelha. Sinto que ainda não tivemos algo que o mercado quer de fato.
Tenho algumas hipóteses que acredito que são melhores do que a solução atual. Conversamos com nossos clientes mais fiéis e temos coletado feedbacks positivos. Portanto, estou pensando em pivotar 100%. Qual as opiniões de vocês? Complexo, né? Porque parece que já tem tudo em Depende. tela, né? Depende. Não dá para saber. Uhum. Depende do negócio, assim, né? Se for um negócio mais nichado, 30 clientes pode ser um tanto interessante. Se você estiver falando de uma plataforma de streaming de música, 30 clientes não é nada. Então, depende do segmento que você está atuando. Por exemplo, eu sou cliente de uma startup que é contabilidade digital. Eles fazem lá toda a contabilidade da minha empresa de consultoria e eles têm, vamos dizer, eles devem ter uns 1.000 clientes. Para esse modelo de negócio, 1.000 clientes é coisa para caramba, é muita gente. E para outros modelos de negócio, 1.000 clientes, uma rede social, um iFood da vida, 1.000 clientes não é nada. Então, acho que depende. 30 clientes não é o balizador necessariamente. Agora, pivotar, eu acho que é ousado pivotar, mas eu acho que às vezes é bem válido. Eu assisti uma palestra esses dias que a startup pivotou 4 vezes até achar o trilho certo dela ali, sabe? Porque startup você não tem histórico para falar o que vai dar certo ou não vai dar certo. É diferente de você abrir um negócio tradicional, se abrir uma farmácia, um restaurante, a gente já sabe os caminhos, né, os meandros. E uma startup não tem muito histórico, né? Ela é inovadora, principalmente as mais disruptivas, a gente não tem como dizer. Então, o que eu faria, às vezes, não é uma pivotagem radical, mas é ir testando hipóteses que fala, vou tentar esse caminho. Deu certo? Opa, vou migrar um pouquinho para cá. Não deu certo? Fecha essa porta. E você vai dando um direcionamento. Às vezes é necessário uma pivotagem de 180 graus, concordo. Mas não me parece ser o caso, né, que o estudante aí relatou, porque ele já está monetizando, ele já tem 30 clientes pagantes, esses clientes estão satisfeitos. Então, eu acho que não seria por uma pivotagem radical, não, né? Perfeito. O Samuel, ele até complementou, somos uma plataforma de gestão de atendimento de psicólogos autônomos. Vocês fazem, acho que agenda, tudo mais, né, Samuel, para organizar ali o atendimento dos psicólogos. Se eu não estou equivocado, deve ser algo mais ou menos nesse sentido, né? É isso mesmo. É complexo porque você já tem clientes, os clientes dão feedback positivo, né? E você está sentindo, talvez seja um processo não de pivotar, mas de melhorar, né? Pegar os pontos positivos do que você já tem, porque já está saindo de uma base. Porque se você quer pivotar e está tendo feedback bom, teria que ter um motivo bem relevante para pivotar também, não é, professores? Talvez tenha que tentar a escalabilidade disso agora, né? Talvez focar nas ações de prospecção aí, de tráfego pago, enfim, outras ferramentas. Bom, o Igor comentou: meu projeto pretende começar por uma cidade pequena, a minha, e escalar para outras. O MVP deveria ser pensado já com essa escalabilidade em mente, ou é melhor focar 100% em validar o modelo em Poranga primeiro? Ou Hipoliink mesmo depois de pronto? Basicamente vai ser um MVP de algo maior. Ele falou que estava pensando no GitHub Pages com códigos feitos pelo Gemini Pro. Olha, esse modelo de negócio é comum a validação dessa forma mesmo que você está fazendo, né? Você validar dentro de uma cidade, assim foi o iFood, assim foi o Uber, né? E você vai abrindo cidade a cidade. Porque cada cidade tem as suas características, as suas leis, a sua cultura, e isso você vai ter que ir entendendo a cada avanço de cidade, né? Eu faria também uma estratégia meio caracol, você tem aí na Iporanga e você vai abrindo um pouco o raio, mas não adianta querer fazer uma em Iporanga e outra lá no Acre, né? Eu acho que até por uma questão logística e de conhecimento cultural das regiões que vai dificultar muito para você. Então, eu ia fazendo um aumento regional de cidades, onde você tem mais ou menos comportamentos parecidos, você tem características socioeconômicas parecidas, e você vai ampliando. Mas eu acho que não adianta você ir pensando na segunda cidade antes de validar na primeira. Eu acho que sempre vai começar por uma primeira mesmo. Foca nisso. É igual uma franquia, né?
Você pega uma franquia, tem sempre a unidade piloto, em dando certo a piloto, você vai replicar aquele modelo de negócio para as unidades franqueadas. Perfeito. E, por fim, ali o Igor também colocou: como posso garantir que estou usando o MVP como ferramenta de aprendizado e não como um produto inacabado que estou tentando empurrar para o mercado? Essa é difícil, hein? Vou deixar para a Jamie essa. Eu ia dizer, quem vai te dizer que é um empurrão para o mercado é o próprio mercado. Isso você vai saber logo. Que se você estiver tentando empurrar, o mercado não vai aceitar. Esse é o meu entendimento, né? Agora, cara, teu produto, eu diria que enquanto startup, ele nunca vai estar 100% pronto, porque a ideia é de melhoria constante. Então, você sempre vai buscar estar implementando algo, trazendo algo novo. Então, nesse tipo de ambiente, não pense que um dia você vai dizer, olha, aqui está o meu produto. Ou quando esse ponto chegar, muito provavelmente ele esteja perto do fim. Fui longe demais agora, professor Henrique. Né? A gente pode falar que o Instagram está acabado, né, terminado, o WhatsApp está terminado. Não, o WhatsApp, gente, quase que semanalmente eles lançam uma funcionalidade lá, né, uma coisinha nova e tudo mais. O TikTok não entrou agora com o TikTok Shop, que é o mercado livre do TikTok, né, o sistema de marketplaces dentro da ferramenta. Então, nesse modelo tecnológico, e não só no modelo tecnológico, né, gente, a Coca-Cola está parada? Não está parada também, né, e ela lança a Coca-Cola sem açúcar e lança, enfim, uma série de coisas, né. Então, continue pensando que você tem um produto acabado, inacabado, perdão, siga nessa lógica. Meu produto nunca está pronto. Isso é bom, não é ruim. E, seguindo ali, o Igor também perguntou: o que vocês já viram como armadilhas comuns em MVPs de plataformas, que parecem promissoras, mas travam na prática? Sabe algum exemplo aí que vocês viram, gente? Nossa, tem um clássico, que são aquelas plataformas de conexão de mão de obra, seja mão de obra para diarista, né, doméstica ali, seja para conexão de mão de obra da construção civil. Então, já vi muita gente, nossa, mas é todo semestre, todo programa de startups, assim, aparece esse tipo de ideia. Aqui no PIBEP, né, professor? Já Aqui no tivemos. PIBEP, inclusive, e tal, né? Então, isso é muito difícil de dar certo, esse modelo de negócio, porque você precisa validar que aquele prestador de serviço vai estar no lugar certo, na hora certa, que vai fazer o serviço correto, que vai deixar a casa limpa, que não vai cometer nenhum furto lá, né? Um monte de coisa. E é muito difícil garantir isso, né? Assim como no Uber, mas no Uber você tem mecanismos para buscar a documentação do carro, para buscar a carteira de habilitação da pessoa. Agora, como é que eu garanto que um pintor é bom, né, e que ele vai chegar lá no horário? E como é que eu garanto que um encanador não vai furar a tua parede lá, estourar um cano e causar maior prejuízo? É difícil. E aí a plataforma, ela é corresponsável. Então, esse é uma coisa que eu vejo que é bem comum de acontecer quando você tenta integrar duas pontas, né, num marketplace. Isso é bem comum, porque você depende de gente, você não tem uma manufatura. É diferente de você vender uma pizza. Uma pizza, ela tende a ser igualzinha toda vez. Agora, uma prestação de serviço não tende a ser igualzinho. Então, no caso aí do Igor, né, que quer conectar turistas com locais turísticos, algumas pessoas podem ter experiências lindas e outras pessoas podem ter experiências péssimas. E isso vai contar lá na avaliação do site, na avaliação do local turístico. Então, lidar com pessoas é mais difícil do que lidar com produtos. Produtos não choram, não têm sentimentos, não, né? E pessoas têm. Então, é mais intangível, é mais variável quando você está lidando com pessoas do que com produtos. Só complementando, que o professor Henrique sempre arrasa demais aí, e acho que respondeu muito bem o Igor, mas olhando para essa pergunta que pode ser pertinente para outros tipos de negócios, né, a gente já teve esse tipo de situação no desenvolvimento de um aplicativo de substituição alimentar, que era o Pode Sim, na ideia de pode sim substituir o alimento.
Então, qual seria o ponto de entendimento que é necessário? De vocês terem o cuidado de ter o profissional que seja relacionado à tua área de atuação como parceiro e não como um detrator do teu negócio. Como a gente tem hoje muita inteligência artificial e IA que pode fazer muitas coisas, quando, por exemplo, nutricionistas percebem que talvez eles sejam dispensáveis no processo, eu terei esses que eu, como indivíduo ou desenvolvedor da solução, penso que, nossa, porque os nutricionistas vão me ajudar a promover o meu aplicativo. Mas, na verdade, eles percebem que, não, peraí, você está propondo algo que faz todo um diagnóstico sozinho? Primeiro ponto, é legal isso, né? É permitido esse tipo de situação, sim ou não? Então, essa é uma verificação importante. E outra, existe alguma forma de integrar esse indivíduo no meu processo para que ele seja de fato um parceiro e não um detrator do meu negócio? Acho que esse é um outro ponto importante a ser considerado, principalmente quando eu tiver pessoas envolvidas nesse sentido, seja classe médica, nutricionistas, vou falar de engenheiro agrônomos, né? O pessoal vai bastante para a área aí da agronomia, etc. Então, é importante pensar nesse público, em como ele vai reagir ao que você vai trazer como proposta, que é uma dificuldade que a gente vê hoje com carros elétricos ainda, né? A questão de combustíveis, que vão substituir o clássico, enfim, aí a gente entraria aqui numa discussão imensa, né? Mas é um ponto que talvez possa pegar aí. Perfeito, professores. Eu acho que com isso chegamos ao final aqui. O Igor ainda falou, né? Aliás, o Alan falou muito real, mas percebi que o GP3 tem um senso melhorzinho para esse tipo de visão, mas só é disponível para a versão paga. Acho que estavam falando sobre as inteligências artificiais ali, né? E o Igor também falou, desculpa o excesso de perguntas, mas é muito bom falar com pessoas reais, ainda mais profissionais. O chat GPT não tem uma visão real do mundo e acaba sempre concordando com tudo. É aí que o Alan complementou. Mas não sei se vocês viram que muitas pessoas hoje estão fazendo amizade com inteligências artificiais. Na ausência de amigos reais, querem fazer amizade com IAs. É uma evolução ali do bebê reborn, né? Implementa o bebê reborn ali com uma inteligência artificial, tá feito. Esperamos que o mundo não seja assim. É isso aí. Bom, gente, então agradecer mais uma vez a presença de todos que estavam nos acompanhando, os professores, professor Juliano, que fez a nossa fala inicial, professora Jane, professor Henrique, estão sempre aí conosco, tirando as dúvidas de vocês. Semana que vem temos outra mentoria, vai ser 100% virtual, então vai ter uma oportunidade, mais uma vez, de vocês poderem interagir com os professores, e a temática já vai ser sobre apresentação de pitch, vocês colocarem o MVP de vocês também. Cauane acabou de mandar ali o formulário de avaliação e presença, preencham todos ali, e qualquer dúvida, nos procurem nos nossos canais de atendimento, tá bom? Obrigado mais uma vez, gente, obrigado, professores, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.